Oi, gente, eu sou o Pedro, eu estou no segundo ano do ensino médio. Hoje eu sou um dos professores de biologia e hoje eu vou falar sobre o reino fungi. O reino fungi, que são os fungos, eles podem ser classificados tanto como animais quanto para alimentos. No caso de animais, eu pus como exemplo as orelhas de pau, que são fungos que começam a crescer sobre troncos de árvores. E como exemplo de alimento, eu pus o champignon. A imagem do champignon está no próximo slide. Os fungos podem ter a reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é a plasmogâmia, que ocorre a fusão do citoplasma de 2 micélios. Os núcleos não se fundem de imediato. Os 2 núcleos haploide permanecem aos pares na célula. O micélio é denominado dicariótico e, com o passar do tempo, esses núcleos passam a se dividir sem que haja a fusão. A segunda etapa é a cariogâmia. Ela pode demorar horas e até anos, e aí ocorre a fusão dos núcleos haploides, que formam as células diploides. E a terceira e última etapa é a meiose, que retoma a forma haploide e cria os esporos com maior variabilidade genética. Os fungos também podem ter a reprodução assexuada, que podem acontecer de muitas formas, mas a forma mais comum de reprodução é o brotamento, no qual acontece o crescimento de um broto a partir da célula-mãe. Os fungos eles podem ser também pluricelulares e unicelulares. Quando unicelular, os fungos podem ser constituídos de apenas uma célula, como por exemplo é a levedura. Ou pode apresentar várias células que são pluricelulares. Eles também são eucariontes, que apresentam um núcleo celular separado do citoplasma pela membrana nuclear. E por último, eles também são heterótrofos, que não geram o próprio alimento, mas dependem de material orgânico já formado. E a maior parte das espécies são filamentosas, que são chamadas de hifas, que eu vou explicar no próximo slide, e conforme vão formando as hifas, geram um micélio, que aí são formados os fungos. E aqui eu pus alguns exemplos de fungos, e aqui embaixo é o champignon, que é um dos tipos de fungos usados como alimentos. Os fungos, eles crescem em um pão ou uma fruta podre, um tronco de madeira, como eu usei como exemplo as orelhas de pau. E um dos representantes conhecidos do fungo são mofos, bolores, cogumelos. E os fungos, eles são heterótrofos, ou seja, eles absorvem os nutrientes que são difundidos no interior das suas células. E, para isso, utiliza enzimas que fazem a digestão das substâncias encontradas no ambiente. E aqui são as características das hifas. As hifas são filamentos de células que formam o micélio dos fungos. Elas são células cilíndricas com vários núcleos ou septadas, mas onde cada célula pode ter vários núcleos, outras podem ser simples ou ramificadas. As hifas são divididas em 2 partes. As hifas septadas, que são agentes causadores de micose, como em lesões superficiais na pele. Depois eu tenho essa imagem aqui. As hifas septadas, esse
e essa bolinha azul são os núcleos, e entre cada núcleo existem lesões superficiais na pele e unhas ou doenças no organismo. Os septos ocorrem somente na base de estruturas reprodutivas e em porções mais velhas e vacuolizadas. As rifas cenocíticas, que tem aqui o exemplo, elas possuem um citoplasma comum ou pode ser multinucleada, e elas não possuem septos. Elas não possuem lesões, como nas pitadas, que são paredes transversais derivadas das paredes dos filamentos. Agora eu vou falar sobre a reprodução, que ocorre por gemulação ou brotamento. A reprodução que ocorre por brotamento eu já contei como ocorre, que acontece o crescimento de um broto a partir de uma célula-mãe. E por gemulação é um processo de reprodução no qual ocorre a formação no progenitor de gemas ou comos, que ao se separar do progenitor, se desenvolvem dando origem a novos indivíduos. E aqui eu pus também o processo de esporulação, que é onde os esporos liberados pelo fungo no ambiente, ao encontrar condições propícias, germina e origina a um novo micélio, completando o ciclo assexuado. Os fungos mais complexos fazem a reprodução sexuada, que eu já falei que são divididos em 3 fases. E aqui é só um resumo do que eu já falei sobre as rifas. E aqui eu vou falar sobre o ciclo de vida de um fungo com esporulação, que ó, a primeira parte é o corpo da frutificação liberando os esporos. Depois a segunda parte, os esporos germinam. A terceira parte vem o micélio. A quarta, forma do corpo de frutificação. E a quinta parte, o fungo maduro. E agora eu vou falar sobre a classificação dos fungos e que apresenta a divisão em 5 filos. O primeiro filo é dos quitrídeos, que são organismos aquáticos. O micélio é cenocítico, ou seja, não possui lesões superficiais, e apresentam esporos flagelados. O segundo filo é os zigomicetos. Eles possuem rifas cenocíticas, igual o quitrídeos, ou seja, não possuem lesões superficiais, e neles contém mofos que crescem, como exemplo, pães e frutas podres. O terceiro filo é do glomerulomicetos. Eles são fungos micorrízicos. O micélio apresenta rifas cenocíticas, novamente. O quarto filo são os ascomicetos. São fungos com rifas septadas ou unicelulares, ou seja, esse é diferente. Esse possui lesões superficiais. Os organismos desse grupo são encontrados em ambientes aquáticos e terrestres. Sua estrutura reprodutiva típica são os ascos. E o quinto filo são os basidiomicetos. Eles apresentam rifas septadas, ou seja, novamente, eles possuem lesões superficiais. Podem ser em unhas, etc. Sua reprodução são os basídeos, e nesse grupo os fungos estão inclusos os cogumelos e o orelha de pau, como eu já falei anteriormente. E agora a gente vai falar sobre a importância dos fungos. Os fungos são importantes, são muito importantes para o meio ambiente e para os seres humanos,
mas também eles têm suas desvantagens também. Agora eu vou falar algumas das suas ações principais. Algumas são vantagens e algumas são desvantagens. Fungos também atuam como decompositores, eles realizam importantes relações simbióticas, eles são utilizados como matéria-prima para a produção de medicamentos, eles são utilizados como alimento e a desvantagem também, eles podem causar doenças nos seres humanos. E agora eu vou falar como são as relações ecológicas no reino fungi. Os fungos, eles são parasitas, mas eles também podem fazer relações mutualísticas. Existem dois tipos. O primeiro tipo são as micorrizas. Eu mostrei peguei até uma imagem, pus aqui, que se formam quando os fungos se associam com as raízes de plantas. Os fungos degradam materiais do solo, absorvem os minerais e o transferem à planta. Esse é o ciclo, proporcionando-lhe um crescimento sadio. E agora, eu vou falar o segundo tipo, que são os líquens. Os líquens, eles produzem ácidos que degradam rochas e ajudam na formação do solo, que se tornam organismos pioneiros em diversos ambientes. Eu pus aqui um exemplo dos líquens, esses fungos nos troncos das árvores. E esse é o fim.